Alô, meus amigos, canal RK Ceará trazendo a análise do jogo Amazonas 1, Ceará 1. O Ceará conseguiu o empate, estava com um jogador a mais e no finalzinho Ricaldi fez aí o gol do empate para o Ceará, mas mesmo assim com o empate fora de casa, o Ceará perde uma posição, pelo menos por enquanto. Meus amigos, Ceará com um a mais, Ceará arranca o empate na Arena Amazonas, jogando aí com um jogador a mais ou com um a menos desde a metade do segundo tempo. O Amazonas assistiu a vitória ser tirada no finalzinho da partida. Isso depois que o Ceará aproveitou a superioridade numérica, no caso um jogador a mais, e igualou o placar em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, a segundona. Éric Varão foi o autor do gol da Onça e Ricaldi foi o herói do Vozão, o cara que fez aí o gol de empate. E com esse resultado, o Amazonas perdeu a chance de aparecer na primeira página da tabela e segue aí na 12ª posição com 32 pontos, enquanto que o Ceará perdeu aí uma colocação e está na 6ª colocação com 36 pontos. O início do primeiro tempo foi bem movimentado na Arena Amazonas. O Amazonas apresentou aí mais iniciativa, foi para cima e com 2 minutos de jogo, Diego Torres conseguiu invadir a área do Ceará e obrigou a zaga cearense a tirar de qualquer jeito. Depois teve o segundo ataque e o segundo ataque foi fatal. Foi aos 6 minutos, Éric Varão recebeu um cruzamento e o cruzamento foi na medida de Matheus Serafim e mandou de cabeça para o fundo da rede, abrindo o placar 1-0. E apesar de algumas investidas, o Ceará não conseguiu apresentar perigo real ao time do Amazonas. Tanto que, com 15 minutos de partida, o Ceará ainda não tinha sequer finalizado. Aos 20 minutos, Saulo Mineiro até tentou. Ele recebeu dentro da área, mas foi desarmado por Jimenez antes de bater para o gol. A partida começou a ficar um pouco mais equilibrada, com o decorrer do primeiro tempo, a posse de bola dividida entre os dois times, e aos 29 minutos o Vozão tentou mais uma vez quando o Rafael Ramos bateu cruzado, mas a bola foi muito forte e passou pela linha de fundo. O Amazonas respondeu aos 33 minutos, Matheus Serafim foi para cima, cruzou para o Ezequiel, mas foi travado após chutar de fora da área. Aí, sem novas situações na partida, os dois times foram para o intervalo com a vitória parcial do Amazonas. E o Ceará voltou, claro, buscando empate logo no segundo tempo, no início do segundo tempo, e o primeiro ataque veio aos 3 minutos, nos pés aí de Saulo Mineiro, ele que recebeu a bola na frente da área, mas na conclusão mandou por cima do gol, desperdiçando mais uma chance. Teve outra, aos 11 minutos, o Vozão conseguiu se livrar da marcação e balançou as redes com David Ricardo, mas o lance não foi concretizado porque a arbitragem apontou aí impedimento na situação. 2 minutos depois, Saulo Mineiro tentou mais uma vez, ele chegou a ficar cara a cara com o goleiro Marcão, mas a bola foi pela linha de fundo e assim as oportunidades iam se sucedendo. O Amazonas só voltou a entrar no jogo aos 16 minutos quando o Enio invadiu a área e chutou para a boa defesa do goleiro Richard. Depois teve o rebote, o cruzamento, mas o lance foi afastado pela zaga. Depois dos 27 minutos, o Ceará começou a jogar com a vantagem numérica, porque o Mirando recebeu aí o segundo amarelo e foi expulso. E foi nesse momento que o Ceará pressionou ainda mais a equipe do Amazonas e acabou conquistando o empate fora de casa. No finalzinho, aos 41 minutos, Ricaldi percebeu que Marcão estava fora do gol, partiu em velocidade, surpreendeu a zaga do Amazonas e chutou forte
para balançar as redes e assim garantir a igualdade no placar. Portanto, o Ceará teve possibilidades até de vencer a partida, mas sai da Arena Amazonas com esse empate aí. Poderia ter até perdido a partida, né? Mas com um jogador a mais, o Ceará soube aproveitar com Riqualdi e empatar esta partida. E agora o Ceará realmente fica numa situação um pouco mais complicada, né? Afinal de contas, perdeu uma posição e o campeonato vai se alongando, o campeonato vai se sucedendo e o Ceará não consegue chegar mais perto do G4. Terá Léo Condé forças para fazer com que esse Ceará chegue dentro do G4? Obviamente que as próximas partidas vão dizer muito disso, porque no jogo de hoje o Ceará deixou a desejar. Deixou a desejar principalmente no primeiro tempo, onde o Amazonas teve mais ímpeto, onde o Amazonas teve, pelo menos nos primeiros 15 minutos, teve mais possibilidades de vencer a partida com um placar até mais elástico. Obviamente que depois o Léo Condé deu jeito na formatação, principalmente no segundo tempo, quando teve aí um jogador expulso e aí sim só deu o Ceará. Aí sim o Ceará tomou conta, o Ceará foi para cima, o Amazonas só no contra-ataque, porque com um jogador a menos realmente fica complicado. Mas, mesmo assim, o empate caiu bem para o Amazonas e também, diga-se de passagem, não foi tão ruim para o Ceará, que poderia ter saído com um placar adverso. Ceará que teve, conforme eu falei há pouco, né, teve um gol anulado do David Ricardo, né, justamente porque ele estava numa posição irregular, mas o gol que valeu foi do Riqualdi. O Riqualdi que foi aí um dos destaques da partida e conseguiu fazer com que o Ceará chegasse a esse empate, um ponto valioso fora de casa, mas que a torcida do Ceará, obviamente, que estava esperando uma vitória, 3 pontos para chegar mais perto aí do G4. Agora complicou um pouco, mas não foi de todo ruim. Você, torcedor do Ceará, o que você achou dessa partida? Quem foi o craque do jogo? Quem foi o perna de pau? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Ceará você sabe tudo sobre o Vozão. A todos, muito obrigado. Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.